Hoje, em concreto, foi enviado ao Governo um documento que tem esse primeiro conjunto de medidas. Algumas delas de natureza fiscal. A primeira, a redução do ISP. Tem-se discutido muito nos últimos dias o aumento dos combustíveis por efeito da taxa de carbono, do aumento da taxa de carbono. A taxa de carbono é uma imposição da União Europeia, mas há maneiras de aliviar os portugueses do esforço a que estão a ser chamados com os impostos em matéria de combustíveis. Essa maneira é a redução do ISP, porque, de facto, não pondo em causa as necessidades da transição energética, não pondo em causa os objetivos de descarbonização. Vivemos num país que tem poucas soluções de transporte, más soluções de transporte, e, portanto, quando continuamos a ter uma percentagem muito alta do custo dos combustíveis relativas a impostos, nós temos que ser sensíveis ao facto da vida estar cara e, portanto, termos de contribuir nessa medida para reduzir este esforço que os portugueses estão a fazer. A proposta da Iniciativa Liberal é o ISP. Eu recordo que aqui há uns dias, antes de estar preocupado com a questão das agendas e das reuniões, Pedro Nuno Santos estava muito preocupado com os combustíveis. Eu já fiz este desafio, vou voltar a repetir. Se está preocupado com o custo dos combustíveis, Pedro Nuno Santos tem mesmo boa solução. No orçamento, vota a favor desta proposta da Iniciativa Liberal sobre o ISP, ao contrário do que o PS tem feito em orçamentos anteriores. Segundo ponto, também relacionado com impostos. A Iniciativa Liberal vai apresentar novamente a sua proposta de IRS baseada em duas taxas. Uma taxa de 15% e uma taxa de 28%. É esse também o contributo da Iniciativa Liberal para resolver um problema que o Governo criou a si próprio. Quando o Governo apresenta uma proposta do IRS jovem, que é uma proposta que põe em causa o princípio da tributação pelo rendimento e passa a ser uma tributação por idade, está a criar a si próprio e ao país um problema. Agora, nós não somos daqueles que dizem o IRS jovem não, porque queremos que os impostos continuem altos. Pelo contrário, o que nós dizemos é possível que os impostos deixam e deixam para todos. Portanto, apresentaremos esta proposta que já apresentamos noutros orçamentos recentes. Ainda mais uma... sobre isto deixem-me só dizer mais uma coisa. Nós recebemos hoje notícias de que a carga fiscal no primeiro semestre do ano voltou a subir e, portanto, que a arrecadação, a receita fiscal volta a subir de forma muito, muito vincada nos impostos diretos, no IRS, no IRC, também nos impostos indiretos, o ISP, e, portanto, o Estado continua a gastar e continua a cobrar cada vez mais aos portugueses. E também sobre esta matéria, duas notas adicionais. Nós sabemos que há poucos dias houve negociações com algumas classes profissionais da função pública, os professores, os polícias, e vimos bem como os polícias e os professores vieram dizer: pois, nós negociamos, conseguimos aqui aumentos de 300, 200, 400 euros, mas depois o Estado fica praticamente com metade. Pois fica. É por isso mesmo que nós temos que fazer este esforço de aliviar o imposto sobre o trabalho, sobre o rendimento, para todos. Ainda no domínio do IRS, uma proposta que é, enfim, se a primeira das duas taxas for aprovada, a segunda deixa de fazer algum sentido. Mas, antevendo que possa não ser aprovada, nós estamos a dizer ao Governo que, pelo menos, baixe, atualize os escalões do IRS, que nos últimos anos, com o governo de António Costa, não foram atualizados. E isso significa, não havendo uma atualização dos escalões de IRS, significa, de facto, que houve um aumento do imposto durante esses anos em que não foram aprovados. Ainda em matéria de rendimento, uma nota importante, embora com um conjunto limitado de destinatários, é que no modelo atual é possível, em determinadas circunstâncias, que pessoas que ganham o salário mínimo acabem por pagar IRS. E, portanto, nós pedimos também e propomos ao Governo que se faça uma alteração do mecanismo que permite isso, impedindo que alguém que ganha o salário mínimo nacional, em qualquer circunstância, possa pagar imposto. Segundo grupo de medidas também muito importante, facilitar a vida aos trabalhadores independentes. Os trabalhadores independentes têm sido sujeitos, eu diria, a maus tratos pelo Estado português nos últimos anos. Sublinho que se trata de pessoas que criam o seu próprio emprego, a sua própria atividade, que arriscam, que têm motivação e energia e contribuem para a riqueza do país, mas depois são maltratados. Um exemplo muito recente.
Ainda agora foi aprovado um novo modelo de recibo para os trabalhadores por conta própria. Dizia o Governo, mais simples, meus senhores, o manual para preencher este recibo, recibos verdes, para preencher estes recibos verdes neste novo formato, o manual tem 20 páginas. 20 páginas de manual para preencher o novo modelo de recibos verdes. E, portanto, há parece quase deliberado, um mau tratamento, um tratamento mau dos profissionais liberais e dos trabalhadores independentes. Nós propomos coisas concretas. Adequar as tabelas de retenção na fonte do IRS, que são muito altas e desproporcionadas aos rendimentos médios dos profissionais liberais e dos trabalhadores independentes. Terminar a obrigatoriedade do pagamento por conta, porque esse pagamento por conta está a tirar meios a estes profissionais antes deles os gerarem e, portanto, isso não faz sentido. Aumentar o valor dos rendimentos passíveis de isenção de pagamento do IVA para 25.000 euros. Aumentar também o limiar de isenção de contribuições para a Segurança Social quando existe acumulação de trabalho dependente e trabalho independente. E depois revogar a obrigatoriedade da transparência fiscal. Mais um grupo e último de medidas neste primeiro momento que partilhamos com o Governo. Medidas destinadas à habitação. Nós sabemos que há uma crise de habitação, sabemos, também dados recentes, que nos últimos meses a habitação, o custo da habitação voltou a crescer e será assim enquanto não houver a coragem de ter medidas do lado da oferta, porque as medidas que foram tomadas já por este Governo, as que vinham do Governo de António Costa, essas eram francamente lesivas de todas as questões relacionadas com a habitação. Este Governo tomou algumas medidas, mas que promovem a procura. Resultado da acumulação de más medidas de António Costa e de medidas incompletas ou mal direcionadas deste Governo, a habitação, o custo da habitação continua a aumentar. E é verdade que isso é verdade para a habitação, para a compra, e é verdade também para o arrendamento, onde não temos um verdadeiro mercado. Por isso a Iniciativa Liberal propõe a redução da tributação dos rendimentos prediais. Os rendimentos prediais hoje, e estamos a falar, portanto, do mercado de arrendamento, são tributados praticamente, ou melhor, 1/4 do rendimento dos proprietários é logo entregue ao Estado. Se a isso somarmos despesas de condomínio, os problemas, a deterioração dos imóveis, os problemas que existem quando as coisas não correm bem, a demora dos tribunais para resolver isso, o que é que os proprietários têm hoje a possibilidade de pôr habitação no mercado de arrendamento fazem? Não põem. Ou põem-na por preços muito altos. Medida determinante, baixar a taxação dos rendimentos prediais para 14,5%, não sujeito a englobamento. Do lado da compra e venda de habitação, a questão das mais-valias imobiliárias, porque é normal que quem compra uma casa pretenda ter algum benefício com isso, como tem que entregar uma parte das mais-valias que possa gerar ao Estado, faz com que venda mais alto quando quer vender e, portanto, porque vai ter que pagar ao Estado uma parte do rendimento obtido em mais-valias. Propomos, portanto, também medidas concretas no que diz respeito às mais-valias. Baixar o IVA da construção para 6%, uma promessa eleitoral da AD que desapareceu do mapa nas suas últimas propostas e que presumimos que vai desaparecer do mapa na proposta de orçamento e, portanto, é uma promessa eleitoral e é uma promessa que fazia sentido porque, mais uma vez, baixa o custo de construir e isso é, às vezes, a diferença que quem vai construir analisa e vê se vale a pena ou se não vale a pena construir. E, portanto, mais uma vez, medidas do lado da oferta. E, por último, revogar o adicional ao IMI, que é também um imposto que provoca o aumento dos custos de construção. Portanto, temos aqui as áreas fundamentais desta primeira abordagem ao Governo. Como disse, nas próximas semanas apresentaremos outras medidas, outros pacotes de medidas, e é este o contributo útil, o contributo responsável e o contributo construtivo da Iniciativa Liberal para esta maratona do orçamento, não estando por isso muito preocupados com agendas, reuniões, semântica sobre discrição, secretismo ou abertura. A nossa preocupação é apresentar medidas que possam contribuir para a melhoria da vida dos portugueses.